Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse brevíssimo intervalo. Começamos o segundo bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, pela 7ª vez, dedicado a uma das verdades esquecidas dentro da Igreja Católica, as indulgências. No primeiro bloco, citando a 1 aos Coríntios, capítulo 12, a magnífica imagem da Igreja, descrita pelo apóstolo Paulo, que a compara a um corpo. Nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo. Terminei o primeiro bloco lembrando que Cristo, que é a cabeça da Igreja, pode, sem dúvida alguma, beneficiar, trazer um favor a qualquer parte do corpo, sem precisar de nada nem de ninguém. Ninguém se salva senão pelos méritos de Cristo, pela graça de Cristo, pelo favor de Cristo. Ninguém se salva senão pela bondade de Deus, que tanto amou o mundo, que enviou seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mediação de Cristo, portanto, é indiscutível. Os méritos de Cristo, portanto, são fundamentais na santificação de qualquer pessoa, na redenção de qualquer pessoa. Somos salvos pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Cristo, operado uma vez por todas no Calvário. Essa graça de Cristo vem a nós, tanto imediatamente, e repito, insisto, bato muito nessa tecla. Cristo é poderoso o suficiente para purificar uma pessoa sem precisar de nada nem de ninguém. Mas o mesmo poder de Cristo que age em nós imediatamente, se Ele quiser, é o mesmo poder utilizado por Ele pela mediação da Igreja. Cristo nos salva também pela mediação da Igreja. Por isso Ele a instituiu. Por isso Ele conferiu poderes a ela. Por isso Ele conferiu sacramentos a ela. E também conferiu a determinadas atitudes cometidas, realizadas, pelos seus filhos, na graça de Deus, que tais ações beneficiassem outros, ajudassem a outros, convertessem outros, purificassem outros. Dizer, portanto, que a ação de uma pessoa santa na Igreja pode beneficiar, pode purificar os pecados de outros, não significa dizer que a ação dessa pessoa está desmerecendo o sacrifício de Cristo. De forma alguma. Mas os méritos de Cristo conferem a determinadas pessoas que, agindo em determinadas circunstâncias, com certos requisitos, tais ações tragam benefício para outras. O grande erro de algumas pessoas em compreender a doutrina das indulgências reside nisto. Aqueles que criticam a doutrina das indulgências, não me refiro com relação à prática das indulgências nos séculos XII, XIII, XIV, XV e XVI, etc. Essa questão da disciplina das indulgências, a própria Igreja reconheceu que houve desvios, houve desmandos, houve excessos, houve absurdos, houve comércio, houve a comissão de pecados tremendos na dispensação das indulgências, mas nós estamos tratando da doutrina das indulgências, da teologia das indulgências. Quando um membro se alegra, os outros se alegram. Quando um membro experimenta a felicidade, todos se congratulam com ele. O benefício que um experimenta, todos os outros experimentam. Por isso, uma pessoa santa, que faz aquilo que agrada a Deus, que realiza obras meritórias. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estive nu e me vestistes. Estive preso e me visitastes. Estive enfermo e fostes ver-me, etc. Além das orações, a prática da esmola, em determinadas circunstâncias, atendidas certas exigências, essa ação meritória não traz benefícios somente à pessoa que a pratica, mas isso também ajuda a santificar, a converter,
a extirpar algum vestígio de imperfeição que outros membros do corpo carregam. Perguntem a qualquer médico se determinadas enfermidades utilizadas para a cura de certas doenças de uma parte do corpo, se certos remédios não trazem benefício também para todo o corpo. Eu me lembro, na minha infância e adolescência, que na feira da minha cidade, lá no interior de Alagoas, se vendia, como ainda se vende em tantas cidades do interior, muitas ervas, muitas raízes, muitos bulbos, muitos vegetais, muitas plantas, que servem de remédio não apenas para uma coisa. Serve para a espinhela caída, como dizem as pessoas, servem para a visão, servem para a audição, servem para ajudar a dormir para quem tem problema de insônia e assim por diante. Dificilmente um remédio ingerido ou inoculado traz apenas benefício para uma parte do corpo, mas é para o corpo inteiro. O chá de quebra-pedra, tão famoso no interior do Nordeste, que é um santo remédio para quem tem problema de cálculo renal, ele também é um poderoso lenitivo. Ele ajuda a dormir. E é o organismo todo quem toma esse remédio. É claro que ele vai ter uma aplicação no rim, mas não apenas no rim, porque ele é ingerido em todo o corpo. O benefício que ele traz não é apenas para o rim. Os méritos de Cristo, a graça de Cristo, quando são concedidos os méritos de Cristo para uma pessoa, e é Cristo quem santifica essa pessoa, esses méritos, quando essa pessoa os experimenta, eles não têm aplicação apenas para essa pessoa. Outras podem se beneficiar do benefício que essa pessoa experimentou. Isso decorre, como disse, da união do corpo. Todos os membros estão unidos. Ninguém pode dizer a graça de Cristo foi aplicada apenas para essa pessoa e as outras não se beneficiaram. Quando um membro se alegra, todos se alegram. 1 Coríntios capítulo 12, de 26 a 27. Pois bem, quando um membro se entristece, os outros também se entristecem. São vasos comunicantes. Essa ideia é importante, essa ideia é fundamental. Vamos agora já falamos, por exemplo, da oração. Quando eu rezo, não apenas eu me beneficio dos frutos da oração. Primeiro porque eu não rezo apenas por mim. Aliás, nosso Senhor Jesus Cristo não colocou Pai meu como as duas primeiras palavras da oração que Ele nos ensinou, mas Pai nosso. Perdoai-nos o pão nosso, não nos deixei cair em tentação, livrai-nos do mal. Reparem que santificado seja o vosso nome, é o nome de Deus. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Os três primeiros pedidos do Pai Nosso não se referem às pessoas, se referem diretamente a Deus. O objeto dos três primeiros pedidos do Pai Nosso é Deus. Mas os outros 4 pedidos, depois de termos dito Pai Nosso, se referem a realidades que tocam não apenas a mim, mas a todos. Eu não peço por mim apenas. Portanto, a minha oração é capaz de beneficiar os outros. Mas não é apenas a oração. A prática da esmola, em certas circunstâncias, quem está na graça de Deus, quem está arrependido, quem está na amizade com Deus, a prática da esmola em favor de um pobre não apenas beneficia o pobre, não apenas traz mérito para quem praticou a esmola, mas é uma ação que beneficia também toda a igreja. Vamos a Tobias capítulo 4, de 7 a 11. Dá esmola dos teus bens e não te desvies de nenhum pobre.
pois assim fazendo, Deus tampouco se desviará de ti. Sê misericordioso segundo as tuas posses. Se tiveres muito, dá abundantemente. Se tiveres pouco, dá desse pouco de bom coração. Assim acumularás uma boa recompensa para o dia da necessidade. Porque a esmola livra do pecado e da morte e preserva a alma de cair nas trevas. A esmola tem o poder de livrar a pessoa da morte. A esmola tem o poder de apagar pecados. A esmola tem o poder de livrar a pessoa do poder das trevas. Alguém pode contestar, mas é somente a graça de Cristo. E quem está contestando isso? E quem está negando isso? Vivo, mas já não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. Não existe, do ponto de vista absoluto, absolutamente mérito nosso. Mérito de justiça ninguém tem diante de Deus. Mas existe o mérito de graça. Isto é, eu não tenho merecimento em absoluto diante de Deus. Mas Deus concedeu mérito, merecimento a determinadas ações, isto é, prometeu recompensá-las. A recompensa de Deus para quem pratica certas obras. Vinde benditos para o reino de meu Pai, preparado para vós desde a criação do mundo, porque tive fome e me deste de comer. Repare, isso vai ser recompensado por Deus. Em absoluto, a pessoa que deu de comer a quem tem fome, que deu de beber a quem tem sede, que vestiu os nus, que visitou os enfermos, os encarcerados, os entristecidos, Deus promete recompensa. Portanto, esses atos são meritórios. E méritos que se aplicam não apenas a quem os realiza, mas pelo fato de todos estarmos unidos, porque somos um só corpo, quando um se beneficia, os outros se beneficiam. Eu insisti muito nessa ideia, estamos no final do programa, porque esse programa eu considero fundamental para nós entendermos a doutrina das indulgências. Desejo a você uma boa semana. No próximo domingo estaremos aqui pela 8ª vez para refletir as indulgências. Tenha uma santa semana. Até o próximo domingo, se Deus quiser.